Combater a fome em um país de 32 milhões de famintos e 50 milhões de desnutridos é uma tarefa grandiosa demais para tão poucos servidores. Toda semana, a Xuxa sorteia 2 ambulâncias para serem doadas. É você quem escolhe qual entidade deve receber a doação. Pode ser um hospital, um asilo, uma instituição que trabalhe com crianças carentes. Você é quem sabe. Nesse final de ano, você pode ganhar prêmios milionários para ter um Natal diferente e também ajudar a fazer muita gente feliz. Uma promessa sempre muito boa, né? Poder ajudar as pessoas que mais precisam. Ainda mais se para ajudar você tiver a chance de você ganhar um bom prêmio em dinheiro. Seria, né? Mas essas promessas fizeram parte de um esquema dos anos 90, que envolveu a Globo, a Xuxa e que até hoje deve mais de 600 milhões de reais. Hoje eu vou te contar a história, o escândalo do Papa Tudo, o telebingo da Globo que enganou muita gente e não teve o final que você esperava. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quando a gente fala em telebingo na televisão, eu acho que a primeira coisa que vem na nossa imagem da cabeça é o quê? A telecena, com certeza, né? Mas a televisão brasileira já proporcionou vários e vários esquemas nesse tipo de sorteio. E esquema, não tô falando de um jeito meio ruim, não. Tô falando porque é toda uma construção para isso acontecer. Mas só que coisas de loteria não são coisas novas, não. Alô, amigos do SBT, voltamos hoje com mais novidades da Liderança Capitalização para vocês. A centena premiada é 955. Você já parou para pensar no sentido da palavra loteria? O que significa? Na verdade, loteria vem no sentido de divisão, ou então de distribuição, ou seja, repartir a parte de cada um, mas ganhou uma conotação mais de jogo, né, de aposta ao longo dos tempos. Para você ter uma ideia, a Loteria Federal no Brasil aqui, ela começou a funcionar oficialmente a partir de 1962, mas a história da loteria no Brasil é muito mais antiga, e é muito importante para a gente entender a partir de agora todos os fatos que aqui ocorrerão. A origem dos jogos, né, da loteria, remonta ao período colonial do Brasil. E a primeira vez que a gente vê isso mesmo oficialmente, né, é em 1784, em uma cidade que se chamava Vila Rica, mas hoje se chama Ouro Preto, a cidade em Minas Gerais, que é histórica e que inclusive tem um Nerd Doc bem legal lá. E com essa loteria que começou a rolar por lá, eles começaram a arrecadar dinheiro e eles deixavam isso acontecer porque, com a arrecadação desse dinheiro, eles faziam obras públicas, por exemplo, uma escola, uma cadeia nova, uma Câmara dos Deputados, que quase a mesma coisa, né? A cadeia e a Câmara dos Deputados, mas... E a partir daí, o governo começou a deixar também instituições de caridade e coisas mais assistencialistas, tipo a Santa Casa, que já existe tem bastante tempo, fazer esse tipo de sorteio também para fazer um bônus ali na arrecadação. Mas quem formalizou as loterias foi só o Dom Pedro II, quando o Brasil ainda era império, em 1844. E só a partir de 1889 eles reconheceram que assim, esse povo jogando esse tigrinho dessa época aqui, a gente podia, pegar um pedaço pra gente para arrecadar como arrecadação oficial do governo. E que nem eu te falei, né, em 1962, isso ficou oficial como a Loteria Federal, porque eles davam muitos brechas para as empresas privadas fazerem o controle disso, mas eles queriam que o Estado tivesse total organização e controle, porque é muito dinheiro envolvido, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Mas que nem eu te falei também, a televisão sempre teve essa sina aí de ficar criando coisas para sortear, dar premiações, né? E a telecena ficou muito famosa quando foi criada em 1991. É telecena. Que basicamente era um produto lá do senhor Abravanel, senhor Silvio Santos, que ele vendia nas casas lotéricas e nas agências dos Correios. Você podia comprar ali por um dinheiro, no outro ano você recebia metade do dinheiro de volta e que você podia ganhar com mais pontos, menos pontos e todo esse trem que a gente já tá cansado de saber. Mas isso não importa. Mas não
era só isso não, a telecena também era uma experiência, porque seu avô, ele nunca conseguia acompanhar os números. E pedir pra você anotar. E você tinha que anotar pra É ele. verdade. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da telecena de Ano Novo. 4, 5, 48 e 49. Compre a telecena de Ano Novo. O senhor tá nervoso? Bom, mas quando você faz uma coisa desse tamanho, ela começa a chamar a atenção. E a telecena era feita por uma empresa, a Liderança Capitalização S.A., que por acaso era uma das empresas do grupo Silvio Santos. Mas também tinha um órgão regulador que deixava eles fazerem isso, porque não pode ser um negócio assim, vai prêmio e tudo mais. Tinha um órgão que chama SUSEP, que meio que ele é o gestor de seguros e capitalizações aqui no Brasil. É chique, mas não precisa também saber demais isso aqui não. Mas olha só que ponto interessante, isso aqui pouca gente sabia. O Silvio Santos, em uma carta que ele mesmo fez, numa história que nós vamos chegar lá na frente, ele disse que criou a telecena para salvar o SBT, porque o SBT, como modelo de negócio, não conseguia andar pelas próprias pernas, porque ele tinha muito mais custo do que lucro. Então a telecena meio que cobriu os custos tanto do SBT quanto também do Baú da Felicidade. Força Maria, roda o avião agora. O Baú da Felicidade acaba de entregar mais 5 casas no Festival da Casa Própria. Agora é a sua vez. Compre o novo carnê da Casa Própria. O Baú tem mais 4 casas para você. Ganhou a casa! Ganhou a casa! Pois bem, mas se você parar pra pensar, ele criou isso na telecena para suprir o SBT, que é a segunda maior emissora de televisão do país. Então, a maior emissora de televisão do país com certeza ficou de olho para criar alguma coisa parecida. A Globo. E ela também, em 1991, cria o Papa Tudo. Já está no papel a maior sensação. Prêmios, muitos prêmios pra você de montão. Você vai ter a chance de entrar pro time dos campeões. Vai ganhar milhões. Papa Tudo, que foi uma criação da Globo em parceria com uma empresa que se chamava Interunion, que foi fundada em 1985 e era como se fosse uma corretora de valores, que era da propriedade do Arthur Osório Marx Falck. Mas apesar de ser uma corretora de valores, o principal negócio da empresa foi o Papa Tudo, que tinha como garoto propaganda o César Filho. Não perca nesse domingo a partir do meio-dia aqui na Globo o terceiro sorteio do Papa Tudo VaptVupt de Ano Novo. E principalmente a Xuxa, que aparecia em quase todos os comerciais e todos os sorteios. Oi pessoal, estou aqui porque eu faço questão que você saiba o que o Papa Tudo já fez de doação com a sua ajuda. Mas tem sempre uma palavra que aparece. O Papa Tudo é um título de capitalização. Um título de capitalização? Título de capitalização? Título de capitalização. Título de capitalização. É uma coisa que a gente sempre ouviu o Silvio Santos falando, que a telecena é um título de capitalização. O título de capitalização. O que é um título de capitalização? Então, ele é um título emitido por essas empresas, né, no caso a Telecena e o Papa Tudo, em que você pode comprar ele por R$3 naquela época e no ano seguinte, um ano depois de você comprar esse título, você podia reaver metade desse valor, ou então adquirir um novo título, ou seja, pegar um novo Papa Tudo, pegar uma nova Telecena. É por isso que a gente sempre ouviu isso a vida inteira, né? Quem tem a Telecena do ano passado, amanhã, pode receber R$2,60. Se você não quiser receber R$2,60, você pode entregar a sua telecena e recebe esta telecena deste ano. O último sorteio desta telecena será realizado no dia 16 do mês de abril. Pois é, mas se eles dão dinheiro de volta, como é que eles ganham dinheiro com esse negócio aí? Ué? É porque eles fazem uma correção, é verdade, né? O dinheiro lá, mais uma correção no próximo ano. Só que é corrigido numa taxa que chama TR, que é muito abaixo do que a taxa da inflação, por exemplo. Ou seja, eles te dão realmente um dinheiro a mais, mas eles ficam com grande parte daquele dinheiro. Deu para entender? Para que serve um título de capitalização? É uma modalidade que serve para você guardar dinheiro, que muita gente mais simples, inclusive, que tem pouco dinheiro, costumava usar, né? Ou então o pessoal tenta vender bastante isso, que é para você deixar o seu dinheiro guardado lá, é como se fosse uma economia à força, mas não rende nem próximo da poupança, para você ter uma ideia. Uma coisa que não vale muito a pena, mas que os prêmios chamam muita atenção, né? Você ganha casa, televisão,
micro-ondas e mais 300 mil reais, rapaz. Ou seja, você comprando isso pra você é meio... Mas pra eles, o lucro no bolo geral é muito dinheiro. Mas voltando ao Papatudo, ele tinha um apelo muito grande pelos prêmios que ele dava, mas também pelo tom assistencialista, ou seja, de você estar ajudando alguém comprando o Papatudo. O que você vai fazer com esse dinheiro aqui, Maria? Vou pagar meu terreno, tá tudo atrasado, eu sou diarista, ganho pouco, tenho 8 filhos pra cuidar. Muito pague o terreno, comece a construir sua casa e que seja muito feliz com o Reginaldo e com seus 8 filhos, viu? Eles tinham também um negócio que era doar ambulâncias para as instituições, né, para os hospitais que mais precisavam e que você podia indicar lá no canhoto da promoção. Quando você compra um título de capitalização, você está pensando em fazer um bom investimento e ainda ganhar muitos prêmios. Com o Papatudo é diferente. Só com ele você ajuda a quem precisa, indicando instituições para receber ambulâncias. Isso é uma grande diferença, não é, gente? Pense nisso e compre o seu Papatudo. E também tinha promoções de datas especiais, né? Por exemplo, no Natal, eles davam até UTIs móveis. E se você comprar também o Papai Noel Milionário, você ajuda a doar UTIs como esta aqui, ó, toda equipada. E muita gente, quando ouve falar do Papatudo ou conhece mais dessa história, sempre liga ele muito à Xuxa, porque ela era a garota propaganda, ela aparecia bastante, né? E meio que tem um imaginário comum de que ela teria alguma culpa no cartório, mas o que não é verdade. Ela era lá só pra anunciar. É aquele negócio, né? Quem anuncia tigrinho, não sei se... aí fica aí um negócio mais pra gente debater. Vem tranquilo, vem tranquilo. Mas o negócio é que vários artistas da época apareceram pra fazer propaganda do Papatudo. Por exemplo, Tiririca. Papatudo, Papatudo, Papatudo eu vou comprar. Papatudo, mês da criança. O Chico Anísio. Compre o seu super Papatudo de Natal, porque só ele tem muito mais chances e muito mais novidades. O Oscar. Papatudo Brasil. Tinha a voz do Emílio Surita. Papatudo total das flores. Com apenas R$3 você pode ganhar até 200 mil. E colocaram nada mais, nada menos do que Sandy Júnior para fazer comercial do Papatudo. Parece que o Papatudo papou tudo mesmo, hein? Papou todo mundo. Era grana boa. Mas é engraçado que ele começou na Globo, mas ele passou por diversas outras emissoras também fazendo propaganda, que nem, por exemplo, a Telecena faz, né? Propaganda nos outros canais. E eles faziam muitas datas comemorativas. Por exemplo, tinha até o Papatudo da Folia. E no Carnaval da Manchete, eles davam um troféu Papatudo. E a melhor escola do grupo de acesso vão ganhar o troféu Papatudo Rede Manchete. Mostrando ali para fazer aquela propaganda, né, associando ele a mais um tipo de prêmio. Junto com o Papatudo premiando também os melhores do carnaval. Aconteceu, virou manchete, é isso aí. Tinha também o Papatudo de Natal que dava uns prêmios assim bem cabulosos. Eles inventavam coisa pra caramba, raspadinha instantânea, linha premiada, um monte de negócio. E olha, as chances são muitas, porque além do 7 da sorte, ainda tem o prêmio instantâneo. Então vamos ver agora os 6 números que já saíram na Super Sena, tá legal? Sendo que esses números já não estão mais aqui na nossa esfera. E até a Páscoa não ficou livre do Papatudo. E eu achei legal só como é que eles olhavam se tinha o ganhador com uma tecnologia de ponta. Vamos ver nos computadores da Interunion onde estão localizados os títulos premiados nos sorteios extras. Bahia, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais. Beleza, estamos falando aqui de um dos maiores escândalos financeiros dos anos 90, que é o Papatudo. Porém, você sabia que a Telecena quase foi pro saco e, na verdade, ficou anos e anos entendendo se era legal ou ilegal a Telecena? É o seguinte, ó, em 1992 teve uma ação que foi ajuizada, ou seja, alguém se doeu e falou lá, vou entrar com um processo contra esse trem aqui, porque eles falavam que a Telecena era como se fosse uma loteria travestida de título de capitalização. Porque você pensa, para pra pensar aqui, você põe o seu dinheiro lá para receber o negócio. É um negócio só para você fazer o quê? Guardar o seu dinheiro. Mas aí é atrelado a um prêmio, a um sorteio, a uma condição? Isso aí não tá bom não. Tanto é que em 1997 ela foi considerada ilegal e foi passado que ela teria que pagar uma multa de 50 milhões de reais. E tem um ponto interessante que a própria SUSEP teve um pequeno problema
problema com isso aí, porque eu te falei que é a agência reguladora, então só sai isso aí com a anuência dela, ou seja, ela que dá ok, vambora. Então ela entrou como ré no processo também, porque é ela que mandou o negócio ir pra frente, né? Mas aí aquele negócio, né? Um embola daqui, embola pra lá, oi, a Telecena tá aí até hoje, teve várias reviravoltas. This is Brasil! Mas até então, o Papatudo tinha uma imagem imaculada, ajudando os pobres, mandando ambulância, UTI móvel, a Xuxa fazendo sorteio, visitando o Brasil. Mas as coisas começaram a ficar meio estranhas, porque em 1994 e 1995 eles começaram a falhar nos pagamentos dos prêmios, que já é um grande alerta, né? E mais problemas começaram a acontecer em 1996, quando a tal da SUSEP começou a intervir ali na empresa, falando assim, esse trem aqui vai dar um ruim. Por que eles interviram? Porque eles queriam mitigar os gastos que tinham lá na empresa. Então, por exemplo, ó, você não tá pagando prêmio, mas esse aqui, ó, deixa a luz ligada, tá gastando à toa. Isso aqui você não pode gastar à toa também. Mas pra você ter uma ideia, em 1997, essa empresa do Papatudo faturou 220 milhões de reais. Ou seja, não é pouca coisa não. Tudo bem que a Telecena tinha faturado o dobro, né? Mas aí é a concorrência. Posso ser chata? Pode. Não importa o tamanho do faturamento, não. A gente tem que ver o tamanho da despesa. É verdade, ó, tá vendo? Dica de quem é mão de vaca. E morreu. Mas qual que era um dos grandes problemas? É porque toda empresa que tem esse ramo de atuação, de dar prêmio, qualquer coisa assim, eles têm que ter como se fosse um capital garantidor. E eles diziam lá na época que eles tinham que ter guardado mais ou menos uns 200 milhões de reais. E eles diziam que tinham, mas só que não era um patrimônio líquido assim. Eles, por exemplo, tinham ações da Varig. Devo falar sobre a Varig, que não deu muito certo, assim? Pois é. Depois de muita confusão, vai daqui, vai de lá, o Papatudo acabou sendo vendido para uma empresa goiana que injetou 86 milhões de reais. Que pensaram assim, pô, agora nós vamos conseguir fazer um negócio aqui, né? Mas só que teve um grande ponto-chave nessa história que arruinou bastante a reputação e até o modelo de negócio do Papatudo, que é o seguinte, ó, as pessoas não estavam recebendo o dinheiro, certo? E elas tinham que ir lá um ano depois para receber esse dinheiro. Só que o que elas estavam fazendo? Elas vendiam esses títulos, esses papéis do Papatudo para um atravessador, que é como se fosse um cambista. E esse cambista ia lá e na data que ele tinha que fazer, ele queria reaver o dinheiro. Só que não era a mesma pessoa que comprou o título. Deu para entender? E o que acontece? Esses cambistas compravam por R$1 esse título do Papatudo para receber a metade. Só que esses caras compravam os títulos das pessoas e realmente iam lá na boca do caixa para reaver esse dinheiro. E uma coisa que talvez você não saiba é que a maioria das pessoas que compram esses títulos de capitalização, elas não vão resgatar. Por quê? Eles falam assim, é só R$3, ou nem lembrei de fazer esse negócio, ou seja, fica muito dinheiro na mesa. Mas se os caras que estão lá profissionalmente para resgatar o dinheiro, eles vão lá resgatar esse dinheiro. Ou seja, isso fica muito ruim. E tem um outro rolê também que atrapalhou bastante. Eles começaram a falar, em um determinado momento, que não ia dar para devolver o dinheiro para as pessoas, que é só trocar um título por outro título. E isso se a pessoa que comprou lá no início fosse lá reaver. Porque eles falaram assim, ô Correio, vamos fazer o seguinte, ó, eu quero que você veja se a pessoa que comprou lá tal, mas só que o Correio cobra uma porcentagem por isso. E o Correio falou assim, bom, eu posso fazer esse serviço, mas ao invés de cobrar 25 centavos, que é normalmente o que eu cobrava, eu vou cobrar R$1. Então você tá vendo que nessa bola de neve aí que vai das taxas, um pouquinho de dinheiro pra lá e pra cá, fica um negócio bem pesado. Acaba que a conta não fecha. Mas, gente, eu vou falar, essa história, ela é estranha demais. Tem várias e vindas, ações, não sei o que, prova da justiça e tal. Mas depois de 2 anos de intervenção da SUSEP, ela começou a liquidar a empresa. Ou seja, o que é liquidar? Bom,
Se eu tenho um tanto de gente devendo aqui, eu vou pegar o que tem da empresa aqui, vender para Deus e o mundo, para pegar o dinheiro e conseguir pagar todo mundo. Para você ter uma ideia, eram 30 milhões de brasileiros com mais de 80 mil cartelas do Papa Tudo. E tem até uma matéria de 1999 falando que a SUSEP orientou todo mundo a guardar suas cartelas para que quando desse, essas pessoas pudessem resgatar o dinheiro delas, porque isso seria a prova. Pois é, mas no final das contas, quem que foi responsabilizado? O que aconteceu? Então, o Arthur Falck foi denunciado nos anos 2000 por crimes contra o sistema financeiro nacional. Tecnicamente, ele deixou de pagar 168 milhões de reais, mas isso fora a premiação. Isso era só do pessoal que ia lá resgatar os R$3 do título de capitalização. Pois é, que hoje dá mais de 600 milhões de reais. E ele foi condenado em 2005 a 11 anos de prisão. Só que você sabe como é que funciona o nosso país aqui, né? Tem recurso disso, recurso daquilo, você pode demorar isso, aquilo. E em 2017, acabou que num desses recursos aí, ele foi condenado em 5 anos e 2 meses de prisão. Depois que isso saiu, aí ele até saiu na lista da Interpol, porque ele estava foragido, ou seja, a Polícia Internacional estava atrás dele. Mas, olha só o que aconteceu. Segundo a lei brasileira, tem um negócio que se chama a pena prescreveu, certo? É porque se foi demorado muito para julgar, para fazer não sei o que e tal, dependendo do tamanho da pena, tem um proporcional que você pode fazer ali para você cumprir a sua pena. Só que como já tinha mais de 12 anos, que seria o proporcional de 5 anos e 2 meses, ele foi liberado de cumprir a pena, que foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. De todos os casos que eu atuei em muitos casos de crimes financeiros. De todos eles, o que mais me causou revolta pelo fato de ter atingido as pessoas mais carentes no Brasil foi esse caso capitaneado pelo senhor Arthur Falck. E como que ficou a Globo nessa história? Não aconteceu nada. Não tem nenhuma sanção, não teve história nenhuma, só que realmente o povo ficou sem receber e meio que sem notícia. Apesar que você lembra que eu falei que eles tinham que guardar os cupons deles para lá na frente eles poderem resgatar alguma coisa? A partir de 2007, as pessoas puderam pegar os seus papatudo lá e tentar resgatar alguma coisa sem precisar de um advogado nem nada, entrar mais com o Procon mesmo. Bom, mas com certeza sempre tem alguém que conta alguma história sobre o Papa Tudo, que foi meio que lesado, né? E foi muito triste porque a maioria da população que comprava o Papa Tudo era uma população de baixa renda. Ou seja, o pessoal acreditava, era meio que enganado e com certeza foi um dos maiores escândalos dos anos 90. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!